A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Agradeço a Deus por estar aqui hoje. Obrigado, Jesus, por tua graça. Te agradeço, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem derramado. Eu sou grata a Ti, ó Deus, por habitar nos nossos corações, por fluir dentro de nós, habitar nos nossos pensamentos. Que o Senhor venha alcançar cada coração aqui nessa noite, Deus, que possamos sair daqui cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Alcança aqueles que não puderem estar aqui, ó Deus, talvez por motivo de enfermidade, eu não sei, talvez estão trabalhando, mas que o Senhor possa, Deus, estar guardando a cada um, Deus, conforme a Tua vontade. Muito obrigado por tudo. Fique conosco. Eu peço e te agradeço desde já. Amém. Lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 38, nos diz assim: E Jesus estava na boca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedece? Quando eu lia esse texto, o Espírito Santo de Deus me levou a refletir a respeito disso. Em que posição nós estamos como cristãos, como filhos de Deus, como servos? Será que nós estamos como esses discípulos apavorados em um barco, onde Jesus estava ali dormindo, Jesus que andava com eles, que falava com eles, que pregavam, eles haviam presenciado tantos milagres e Jesus havia dado uma ordem que eles deveriam passar para o outro lado. E de repente uma tempestade veio e estava assolando eles e eles entraram em desespero. Será que nós estamos vivendo as nossas vidas com os corações cheios de incredulidade, como esses homens estavam naquele momento? Porque às vezes, meu amado, a gente está no mesmo barco que Jesus, a gente anda com Jesus, a gente acha que vive como Jesus quer que nós vivamos. Mas será que realmente nós temos um coração puro, contrito, quebrantado, olhando para Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador? Ou nós estamos apenas com os nossos pensamentos nele, mas nossos corações cheios de incredulidade? Quero te convidar a refletir sobre isso nessa noite. Que os nossos corações tenham fé, que a nossa mente tenha certeza de quem Ele é em nós. E é na vida dele que nós encontramos graça. É na vida de Cristo que nós encontramos a harmonia para viver no nosso dia a dia. É nos atos dele que nós encontramos essa vida. E Ele pode saciar toda a fome da nossa alma.
Nós não precisamos ser reconhecidos nem mesmo por Ele. Nós precisamos apenas, ó Pai, reconhecer quem Tu és em nós. Queremos te reconhecer, ó Deus, que Tu és soberano, que Tu és o nosso Pai amado e querido. E no Santo dos Santos, nós podemos ali estar com Ele. Preciso ser reconhecido por ninguém. E A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Serafins que envolvem o rosto onde a Ti. assim possamos nos esconder, ó Deus, O rosto pra que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Santo, Santo, tua fumaça restou.
somos um, ó Pai, entendendo os teus pensamentos, entendendo a tua vontade, os teus propósitos, que o Senhor, Pai, venha nos preencher cada vez mais, possamos estar no mais profundo do teu amor, ó Deus, nos agarrando em Ti, confiando em Ti, descansando em Ti, que a nossa confiança em Ti, Deus, jamais se abale, mas que possamos estar firmes, ó Deus, na nossa fé, confiando que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que cuida de nós a todo instante. Muito obrigada, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós temos no mês de maio falado sobre família e como nós já temos dito nas últimas semanas, é um tema bastante importante, sempre bem-vindo e que nós devemos sempre aproveitar a oportunidade para aprender um pouco mais, para acrescentar ao nosso conhecimento. Não há ninguém que saiba bastante, que não precise de conhecimento, que não precise aprender sobre família, porque esse é um assunto que nós vivemos todos os dias, que nós usamos todos os dias. Conhecimento nós temos de família, nós usamos todos os dias, então é importante que a gente conheça, é importante que a gente aprenda, reafirme o que a gente já conhece. Aquelas pessoas que dizem assim, mas isso eu já sei, isso eu já conheço, isso que o palestrante falou, que o pastor está falando, isso são coisas que eu já conheço. Que bom que você já conhece. Ainda assim, não é indispensável ouvir e reafirmar aquilo que você já conhece, não é? Não é porque a gente conhece a Deus que a gente deixa de continuar conhecendo o Senhor. Não é porque nos sentimos abençoados que não vamos continuar buscando ao Senhor para sermos mais abençoados. Não é porque conhecemos de família que nós podemos deixar de conhecer e reafirmar o que nós já conhecemos sobre família. Então vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 5. Nos diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendestes, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar, peço ao Senhor que te abençoe através da palavra nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te damos graças nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Neste momento pedimos ao Senhor, abençoa-nos, que o nosso coração esteja diante do Senhor, para ouvir a tua palavra, para receber de ti tudo que o Senhor tem preparado para nós. Ensina-nos, ó Deus, mostra-nos, ó Deus, a tua vontade, ratifica em nossos corações a tua palavra, os ensinamentos do Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, eis-nos aqui, ministra aos nossos corações, para a tua glória. Amém. Queridos irmãos, Paulo está nos ensinando aqui, nos mostrando que nós devemos ter uma vida equilibrada, feliz diante do Senhor, uma vida em que nós devemos ser conhecidos diante de Deus, estar diante de Deus,
e colocando diante dele as nossas ansiedades, através da oração, das súplicas, com ações de graça, tudo colocando diante do Senhor, confiando que o Senhor ele tem uma paz sobrenatural, que excede todo o nosso entendimento, que vai alcançar e preencher os nossos corações e as nossas mentes. Que nós não devemos subestimar o Senhor, subestimar a paz do Senhor, quando nós podemos olhar à nossa volta e as circunstâncias podem ser adversas, podem ser difíceis, mas o Senhor é aquele que tem uma paz sobrenatural, que excede o nosso entendimento, que pode nos guardar, que pode apaziguar o nosso coração e a nossa mente. E Paulo então nos estimula a ter nas nossas mentes, ou guardar nas nossas mentes, trazer à nossa memória tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor. Tudo isso nós devemos trazer à nossa memória. E tudo aquilo, Paulo então diz, que o que a igreja que aprendeu e recebeu e ouviu e viu nele, isso deve praticar. Ou seja, todo o aprendizado deve colocar em prática e viver, porque o Senhor, o Deus da paz, Ele é conosco. Irmãos, eu gostaria que nós, a partir desse texto, nós observássemos as nossas famílias e pensássemos um pouco nas nossas famílias e pensássemos como nós vemos as nossas famílias, como você vê a tua família. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco nisso. Às vezes nós não enxergamos bem as nossas famílias, às vezes não prestamos atenção nas nossas famílias, às vezes nós não nos damos conta da realidade das nossas famílias, tanto nos aspectos negativos como nos aspectos positivos. Então é sempre necessário, é sempre bom a gente parar e pensar na família que a gente tem, a gente enxergar a família que a gente tem, a gente avaliar a família que a gente tem, para que daí a gente tenha condição de abençoar a família, cuidar da família, tratar da família, corrigir a família, ser feliz e satisfeito com a família. Mas isso só é possível se a gente tem condição de olhar para a família e pensar na família. Isso não é possível se a gente vai vivendo de qualquer jeito e a gente nunca para pensar na família. A gente nunca para pensar. Conhece aquelas pessoas que dizem assim: eu era feliz e não sabia? Eu era feliz e não sabia. São pessoas que não param para avaliar aquilo que tem, não param para pensar naquilo que tem, e elas não conseguem valorizar aquilo que têm. Só depois de algum acontecimento, essas pessoas, ou depois de alguma perda, essas pessoas param e concluem que eram felizes e não sabiam, concluem que tinham algum valor, mas que não avaliava de fato aquilo que tinha. Por outro lado, nós temos pessoas que de repente, quando mudam uma situação para melhor, falam: olha, eu não estava percebendo a carga que eu estava carregando, o peso que eu estava carregando, eu não estava percebendo a angústia na qual eu estava vivendo, eu não estava percebendo o quanto eu era escravo de uma situação, o quanto isso estava me prendendo, o quanto a situação estava me sufocando. Há muitas pessoas que vão vivendo naquilo que hoje é chamado de relacionamentos tóxicos. Sabe o que é relacionamento tóxico? É alguma forma de se relacionar que não é boa para nós, que nos sufoca, que nos deixa mal, que nos deixa adoecidos até mesmo. E muitas vezes a gente acaba não percebendo isso. Então algumas pessoas, depois de um tempo, acabam descobrindo que eu estava vivendo numa realidade dessa, não estava percebendo. Mas nós só conseguimos avaliar estas coisas se a gente enxergar a família, se a gente parar para pensar, se a gente começar a observar.
Eu preciso observar o meu casamento, eu preciso me observar como pai, como marido, eu preciso me observar como família, eu preciso me observar em toda a minha família, eu preciso me observar como eu me relaciono com a minha família imediata, minha esposa, filhos e os demais. Minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. Eu preciso avaliar como é o meu convívio, como que é a minha família para mim, como que eu convivo com eles, como eles convivem comigo. Se são bons os relacionamentos ou se não são bons os relacionamentos. Se eu tenho uma família valorosa ou se eu não tenho uma família valorosa. Caso contrário, a gente vive como aquele doente que sente as consequências da doença, mas ele não sabe que está doente. Ele nunca sabe que está doente, muito menos que doença que é, e está longe de buscar um tratamento, mas ele simplesmente sente a doença, simplesmente sofre com as consequências da doença, mas nunca para pensar que realmente precisa procurar um médico, precisa olhar, precisa examinar, precisa buscar uma solução. Ele simplesmente sofre e não sabe que está doente, não sabe que doença que é, e está longe de ter algum tipo de tratamento para a sua doença. Assim são as pessoas que não olham para a família, que não enxergam a família, que não avaliam a família, que não param para pensar na família. E aí está um grande erro que a gente comete, a gente não avalia. Aliás, irmãos, isso vale para tudo. Na vida cristã da gente, a gente precisa estar se avaliando constantemente se avaliando. Aquilo que a gente não avalia, a gente não consegue progredir, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue mudar qualquer coisa que precisa ser mudada, se for necessário. Então, como você vê a tua família? Como você observa a sua família? Como você avalia a tua família? Como você se observa na tua família? Quem é você para a tua família? O que são as pessoas da sua família para você? Como os relacionamentos são estabelecidos na sua família? Como você vê tudo isso? Para pensar um pouco nisso, eu gostaria de fazer algumas perguntas e daí a gente pudesse pensar e a gente pudesse avaliar um pouco como está a nossa família. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui é: quais ansiedades você tem em relação à sua família? Quais ansiedades você tem em relação à sua família? Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Quais são as ansiedades que você tem em relação à tua família? Quando nós falamos em ansiedade, nós não estamos falando de coisas ruins ou coisas boas necessariamente, nós estamos falando de tudo. Nós podemos ter ansiedades baseadas em coisas ruins e podemos ter ansiedades baseadas em coisas boas. Ansiedade é tudo aquilo que nós expectamos, que nós aguardamos, que nós desejamos, que nós estamos olhando para frente, estamos esperando, desejando, estamos planejando coisas que nós gostaríamos que acontecesse, coisas que nós estamos esperando que aconteçam, coisas que nós desejamos que já tivesse acontecido, mas não aconteceu ainda, coisas que estão adiante que nós não sabemos como que será, que nós conseguimos ver palidamente ou parcialmente, mas que nós gostaríamos de saber mais, gostaríamos de enxergar mais aquilo que está adiante, aquilo que está no futuro, ou coisas que estão acontecendo, mas que não estão acontecendo do modo como nós gostaríamos, e isso nos deixa ansiosos. Problemas que acontecem e que nós gostaríamos de nos ver livres desses problemas e ficamos ansiosos por conta disso. Problemas que nós estamos resolvendo, mas que não estão sendo resolvidos.
não estão sendo resolvidos da maneira que nós gostaríamos, ou no tempo que nós gostaríamos que fosse resolvido. E tudo isso vai nos deixando ansiosos. Então, quais ansiedades você tem em relação à tua família? Quando você olha para a tua família, o que te deixa ansioso? Os problemas que não estão sendo resolvidos? O futuro que você não consegue enxergar por completo? Os filhos, o que serão dos filhos? Qual rumo os filhos tomarão? A garantia de uma vida financeira estável no futuro, isso te deixa ansioso? As enfermidades, os problemas, o trabalho, a vida financeira, o que deixa você ansioso? E eu não quero que você só me ouça, não, eu quero que você responda para você mesmo. Porque se você não começar a responder para você, você não vai ser alcançado pela mensagem, isso não vai ser muito útil para você. O que deixa você ansioso? O que te preocupa? O que pode estar tirando o seu sono? Pode estar te angustiando até mesmo? O que tem te deixado impaciente? O que? Quais são as ansiedades que existem na sua família? E aí, nós precisamos colocar isso diante de Deus. A única coisa a ser feita aqui diante de Deus é orar e colocar diante de Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus. O Senhor não quer dizer que a oração vai resolver as nossas ansiedades, mas o Senhor, Ele trará direção para as nossas vidas. O Senhor, Ele trará entendimento para nós agirmos. O Senhor nos despertará para fazermos aquilo que é necessário para que a gente tenha paz, para que a gente lide com a ansiedade. Não quer dizer que o Senhor vai satisfazer o anseio do nosso coração. Às vezes nós temos ansiedades que, se nós orarmos, o Senhor Ele vai nos conduzir e vai atender os nossos corações e vai nos dar aquilo que nós gostaríamos, mas haverá situações que o Senhor simplesmente vai trazer paz ao nosso coração e a realidade à nossa volta continuará sendo a mesma. E nós simplesmente deixaremos de ser ansiosos, ou deixaremos de estar angustiados ou preocupados com alguma coisa, mas passaremos a ter paz no nosso coração e aprenderemos a lidar com as questões familiares. O que te deixa ansioso? Isso precisa ser colocado diante de Deus, para que Ele, que tem uma paz sobrenatural, nos alcance nos nossos corações, nas nossas mentes, para nos trazer direção e nos trazer conforto, paz, para que a gente saiba lidar com as nossas ansiedades. Os relacionamentos são diversos nas nossas vidas, e cada relacionamento ele se diversifica. O relacionamento para com o cônjuge é diferente em relação aos filhos. O relacionamento com os pais é diferente com os irmãos. Os relacionamentos são diferentes, e mesmo cada relacionamento ele varia de um tempo para o outro. O relacionamento entre marido e mulher, ele passa por momentos diferentes. O relacionamento com os filhos passa por momentos diferentes.
E nós precisamos estar preparados para as ansiedades que são naturais da vida, que nós precisamos colocar diante do Senhor, para que a gente tenha paz para saber lidar com cada momento de cada relacionamento. A segunda pergunta que eu quero fazer é: quais problemas existem na tua família? Quais problemas existem na tua família? Especificamente, o que você não gosta na sua família? Não venha me dizer que sua família é perfeita, porque não é. Não venha me dizer que na sua família não tem problema, porque se você disser isso, você está cego, você não está vendo. Porque toda a família, eu não digo de problemas grandiosos, mas todos nós temos nas nossas famílias alguma coisa que é um problema, que você não gosta, que precisa ser melhorado, precisa ser ajustado. Toda família tem alguma coisa assim. Toda família tem alguma coisa que fala: minha família tem essa dificuldade, tem esse problema, eu tenho essa queixa contra a minha família, tenho essa queixa no meu casamento, minha mulher é assim, meu marido é assim, meus filhos são assim, meus pais são assim. Entenderam? Se eu for fazer uma lista das queixas que eu tenho no meu casamento, vai dar uma lista boa. Entendeu? E é capaz de quem saber toda a minha lista. Não tem quem uma lista aí das minhas queixas? E lá também tem uma lista das queixas. Todo casamento tem. Todo casamento tem. Todo casamento tem. De cônjuge faz uma coisa que o outro não gosta, tem um comportamento que o outro não gosta, tem uma prática que o outro não gosta, tem um modo de fazer as coisas, de ser, que o outro não gosta. Todo mundo tem. Todos os filhos têm queixas em relação aos pais. Tem coisas que os filhos não gostam em relação aos pais, tem queixa em relação aos pais, tem discordâncias em relação aos pais. Muitos filhos, inclusive, chegam em um determinado momento, eles começam a falar assim: quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso, eu não vou ser assim, eu não vou fazer dessa forma. Alguns fazem isso. Às vezes estão certos, e às vezes estão muito errados. E às vezes é só uma questão que eles não gostarem daquilo que é certo, e depois eles vão fazer aquilo que é certo com os próprios filhos, simplesmente porque eles não gostavam. Por exemplo, os filhos que são disciplinados, ele fala: não gosta do pai disciplina, a mãe disciplina, fala: não vou fazer isso com meus filhos. Aí não disciplina os filhos e pronto, o resto vocês já conhecem. É desastre total. Mas todo mundo tem uma queixa, todo mundo enxerga um problema, todo mundo tem alguma coisa que não gosta na família, todo mundo tem. O que é que você não gosta na sua família? Quais problemas existem na sua família? Quais são as queixas que você tem em relação à sua família ou às pessoas da sua família? Pensou aí? Que ele puxou o caderno ali. Meu Deus, vai anotar tudo agora. Se eu não pensar que o negócio é real, aqui me exercitando. Vai dar tempo de anotar tudo agora? As duas já estavam. Então, irmãos, eu estou fazendo essa pergunta para que você traga ao seu coração aquilo que causa desgosto, aquilo que te angustia, aquilo que são as suas queixas, aquilo que você encara como um problema na sua família. E dizer para você que isso acontece em toda a família, dizer que todos nós temos problemas, temos queixas, uns mais, outros menos, e que isso é natural na vida de qualquer pessoa em relacionamentos. É natural, é na família é assim, no trabalho é assim, na igreja é assim. Todos nós temos queixas, todos nós
enxergamos problemas, enxergamos coisas que nós gostaríamos que não fosse daquela forma, fosse diferente. Todos nós temos isso. Todos nós temos. E aí eu não quero que você simplesmente pense nos problemas para se angustiar, mas para que você ore ao Senhor, para que você entenda que é natural em qualquer relacionamento, e que se isso não for cuidado, se isso não for trabalhado, se isso não for exposto, se isso não for administrado, a família irá mal. A família não estará bem. É para dizer a você que você nunca vai ter ausência de problemas na família. Para dizer a você que os problemas nunca vão deixar de existir. Que você pode orar, que você pode fazer o que você quiser, que não vai deixar de existir os problemas. O que vai acontecer é que você, que a família, que os integrantes da família vão se tornando pessoas mais fortes, vão se tornando pessoas mais maduras, vão se tornando pessoas mais hábeis para lidar com os problemas. E quando nós nos comportamos assim, quando nós vamos encarando os problemas, quando nós vamos entendendo que os problemas precisam ser administrados, precisam ser resolvidos, precisam ser cuidados, e alguns problemas às vezes nem são problemas de fato, mas precisam ser cuidados. Às vezes eu enxergo uma coisa que não é problema e o outro enxerga como problema, e é preciso cuidar, é preciso dialogar, é preciso gerenciar, administrar isso, para que deixe de ser um problema, pelo menos para uma das partes, pelo menos para alguém da família. Então é necessário que a gente admita quais são os problemas, quais são as queixas. Às vezes algumas pessoas têm um comportamento diferente por causa dos problemas e das queixas que tem na família, mas não têm a capacidade de conversar, de dialogar, de resolver. Esconde os problemas, reage mal, se cala e se isola, mas não encara os problemas. Fica triste, aborrecido, às vezes conversa com os outros sobre o problema da família, mas não conversa com a própria família, não conversa com quem tem que conversar. Sai falando para todo mundo sobre os problemas, mas não conversa com quem tem que conversar. Aliás, esse é um comportamento imaturo, inadequado, em qualquer circunstância. Quando você sai conversando com todo mundo sobre algum tipo de problema, e não conversa com quem tem que conversar, e não conversa com quem de fato precisa conversar e que tem a oportunidade de resolver o problema. Entendeu? E isso só cria mais problema e não resolve o problema. Alguém acha que desabafar vai resolver o problema. Não que tenha nada de errado em desabafar. Tem gente que chega e diz: eu estava precisando desabafar. Eu estava precisando desabafar. Desabafar é uma coisa, e compartilhar o problema é outra coisa. Quando a gente compartilha o problema, a gente compartilha com alguém que pode nos ajudar. A gente compartilha com alguém que pode nos ajudar a carregar a carga, com alguém que pode nos orientar, com alguém que pode de algum modo contribuir para que o problema seja resolvido. Agora, quando as pessoas simplesmente querem desabafar, elas falam, e inflamam o outro contra a própria família. Essa é uma das razões, por exemplo, que existe problema entre genros e sogros, genro, nora, sogro e sogra. Essa é uma das razões, porque os filhos vão desabafar com os pais para falar do cônjuge, e aí inflama os pais, vai desabafar, não está buscando ajuda, é só desabafar. Eu não aguento mais, ela me trata assim, ele me trata dessa forma e tal.
E aí o pai e a mãe ficam com aquela ideia. O cônjuge volta, desabafou, volta, está com as baterias recarregadas para suportar mais um tempo, porque o problema não é resolvido, está com as baterias recarregadas para suportar mais um tempo, entendeu? E aí segue o problema, mas o problema ficou lá, com o pai e com a mãe, entendeu? O problema ficou lá, porque ele desabafou. Aí lá desabafa com um colega de trabalho, com alguma pessoa do trabalho, sobre, não é compartilhar, é só desabafar. Algumas pessoas estavam precisando desabafar. Simplesmente vomita tudo, fala de todos os problemas, fala entendeu? Isso não ajuda em nada, até mesmo porque na maioria das vezes, quando a família tem um problema, não é um só que é responsável. Há, na maioria das vezes, uma contribuição, por menor que seja, dos outros integrantes da família. Então não é só um lado. Muitas vezes a gente ouve alguém falando alguma coisa, falando alguma coisa, concluindo por ouvir só uma pessoa da família. Se você escutar um filho reclamando do pai, você vai dar razão a ele. Mas se você escutar o pai, se você escutar só o pai, você vai dar razão ao pai. Se você escutar só a mulher, você vai dar razão a ela. Se você escutar só o marido, você vai dar razão a ele. Então, quando você ouvir um problema de família, nunca tire uma conclusão precipitada ouvindo só um. Porque você será incapaz de chegar a uma conclusão ouvindo só uma parte da família. Pode acreditar nisso, pode ter certeza disso. Você será incapaz de chegar a uma conclusão ouvindo apenas um lado. Entendeu? Então, nós precisamos aprender a resolver esses problemas. Os problemas existem, nós precisamos aprender a resolver. Nós precisamos entender que os problemas existem, que os problemas são naturais em qualquer relacionamento. Quando eu digo natural, não quer dizer que a gente tem que se conformar, não. Quer dizer que a gente tem que encarar, que a gente tem que lutar, trabalhar, que a gente precisa resolver do modo que precisa ser resolvido nos nossos relacionamentos. Com diálogo, como eu falei, principalmente com o diálogo. Buscando ajuda quando necessário, ajuda de outras pessoas, buscando conhecimento para resolver o problema, tendo paciência, se colocando dentro do problema, entendeu? Se colocando dentro do problema. Não adianta só jogar para o outro, a gente precisa se colocar dentro do problema. Se colocar dentro do problema se colocar dentro do problema tem dois aspectos. Primeiro, eu tenho uma parcela de culpa nesse problema, que eu me queixo da minha família, entendeu? Eu estou me colocando dentro do problema. Eu tenho contribuído para que esse problema permaneça. Eu contribuí no surgimento desse problema. Eu estou me colocando, eu estou me situando, estou me colocando dentro do problema. É assim que a gente vai resolvendo. E qual é o outro aspecto? Se eu entendo que eu não tenho nenhuma contribuição, que eu não ajudei no surgimento desse problema, eu me coloco dentro do problema, me dispondo a ajudar o outro a resolver o problema. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com o problema. É um problema que a pessoa tem, é um problema que o marido tem, a esposa tem, e já tem de muito tempo. De antes de casar, já traz o problema. Não fui eu quem criei, não fui eu quem gerei o problema. Mas eu preciso me colocar num problema, porque a partir do momento que eu me casei, a partir do momento que eu tenho família, a partir do momento que esses são os meus filhos, que essa é a minha esposa, que esse é o seu marido, a partir desse momento eu faço parte de toda e qualquer situação, e eu preciso me colocar no problema para ajudar. Eu não posso simplesmente dizer, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Até mesmo porque dizer essas coisas é só ficção.
Não adianta de nada. Não adianta de nada eu chegar para aquele e falar assim, é problema seu. É como se eu dissesse assim, irmão, eu vou soltar uma bomba aqui dentro de casa. Eu falei, é problema seu. E ela solta a bomba e eu vou estar lá junto. E eu vou falar assim, é problema seu? Eu falei, não, isso é problema meu. Se você solta uma bomba, atinge todo mundo aqui. É assim, irmãos. Atinge todo mundo à sua volta. Não adianta você falar, é problema seu. Então a gente precisa se colocar dentro do problema. Ah, você tem um problema, que modo eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar, vou buscar meios para que isso seja resolvido ou pelo menos minimizado. Entenderam? Então, quais problemas existem na sua família? De que forma você tem lidado com isso? Os problemas são naturais, é óbvio que surgirão os problemas, as lutas, e nós precisamos lidar com os problemas. Nós precisamos trabalhar na direção desses problemas para nos fortalecermos, para aprendermos a lidar com essas situações e, quem sabe, resolver de uma vez por todas alguns problemas. Alguns problemas não são resolvidos de uma vez por todas. Alguns problemas a gente aprende a lidar com eles, suportar, às vezes até para o resto da vida. Em terceiro e último lugar, eu quero fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: quais são as qualidades que existem na tua família? A gente fala de problema, é muito fácil a gente lembrar dos problemas, porque os problemas, as queixas, elas em todo tempo a gente fala, a gente reclama, a gente sente, a gente se angustia, ou a gente está tratando ou não, a gente está envolvido com os problemas e com as queixas. Mas é muito importante que a gente se lembre, dê conta do que há de bom. Paulo, ele diz assim, finalmente, irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, está vendo essas coisas todas aí? Que Deus é o Deus de paz, entendeu? Que você precisa lançar suas ansiedades sobre Ele, que nada deve te deixar ansioso, não andeis ansioso por coisa alguma, que você deve colocar diante de Deus, que Ele tem uma paz que excede todo entendimento. E aí Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo está dizendo assim, olha, você precisa trazer à sua memória coisas boas, coisas que são úteis, coisas que são importantes, porque isso vai te fortalecer. Você tem que ocupar sua mente com isso. Você não pode ficar pensando só nos problemas. Sua família tem problema? Tem, toda família tem problema. Mas será que você para pensar que sua família também tem virtudes? Que tem coisas boas? Será que você se lembra disso? Porque se a gente só coloca de um lado da balança os problemas, esse negócio do lado da balança é antigo, né? Mas eu acho que todo mundo entende, né? Você entende, Raul, quando ele fala botar do lado da balança? Entende, né? Celso, entende, Celso? Quando ele fala botar do lado da balança? Já viu aquela balança dentro de dois pratos assim, que um põe de um lado e outro. Pois é. É porque os meninos mais novos não conhecem isso, né? Ainda mais aquela que tem dois lados. Ainda tem aquela de um lado só com ponteiro, aquela já é antiga, imagina aquela de dois lados, coloca o peso. Eu já trabalhei na feira com aquela que tem os dois lados, vendendo frango abatido, pesa o frango aí, coloca aqui. E imagina só pesar a franga, a pessoa quer 1 quilo, não dá, mas a banda, só vende a banda, ou é inteiro ou a banda. O que der tem que levar, não dá para cortar um pedaço, nem botar outro pedaço aqui. O frango abatido é assim, o máximo era colocar ali uma moela, um fígado para completar, tirar, o máximo que podia fazer era isso. Então a gente, vocês estão rindo, né?
Então a gente, vocês estão rindo por quê? Deus é curso antigo? A novinha ali disse que nunca viu essa balança de 2 pratos. Você é experiente nessa balança. Nunca viu? Tá vendo? E eu não sei por que o pessoal fala pejorativamente, eu não sou menino de feira, como se menino de feira fosse bobo. Menino de feira não é bobo, não. Menino de feira não é bobo, não. Menino de feira conhece muita coisa. Mas vamos lá, às vezes a gente coloca só de um lado as coisas negativas, nossas queixas. E se a gente não lembra de olhar aquilo que é bom, as qualidades, os aspectos positivos da nossa família, a gente vai pendendo a balança só para o lado negativo e a gente se angustia, a gente tem problema e a gente fala assim: meu Deus, que vida é essa que eu estou levando? Que vida é essa que eu estou levando? E a gente tem que enxergar. A não ser que não tenha, se não tem qualidade nenhuma, você precisa trabalhar para equilibrar isso daí. Não dá para viver uma vida onde a gente só tem problemas, só tem luta, onde a gente só enxerga os problemas, só enxerga as lutas. Às vezes só tem isso mesmo, isso é um grande problema. Mas eu quero alertar os irmãos para que a gente aprenda, para que a gente se esforce por enxergar as qualidades da nossa família. Às vezes nós focamos mais no negativo, às vezes a gente se torna enjoados, exigentes, e a gente só quer falar do que é negativo, só quer falar dos problemas, e a gente nunca valoriza o que há de bom. E essa é a razão por que muitas famílias vão se desgastando, porque só vão olhando os problemas, vão olhando só as lutas, as dificuldades, e nunca valoriza, nunca enxerga as qualidades. Marido que não valoriza a mulher, mulher que não valoriza o marido. A gente tem que trazer a memória da gente, como Paulo está falando aqui, em relação à família. O que tem de bom na minha família? Entendeu? Eu tenho um bocado de queixa pequeno, já falei. A gente tem mesmo. Ela tem de mim também. Todo marido tem de mulher, toda mulher tem de marido. Mas imagine só se eu não tivesse no meu coração as qualidades da minha esposa, da minha família, dos meus filhos. Outro dia eu disse aqui, eu não sei ou foi onde que eu disse, que eu prego terça-feira lá em Itabatã, quarta em Elvésio, quinta aqui, domingo aqui, terça em Itabatã, quarta em Elvésio, quinta aqui de novo, e às vezes a gente não sabe como foi que disse. Às vezes de manhã também, lá em Elvésio, Itabatã, domingo. E às vezes eu não sei se foi no culto aqui que eu disse nesses últimos dias. E aí tem pregado sobre família também, tanto em Elvésio como em Itabatã. E irmãos, eu disse assim: graças a Deus até hoje os meus filhos não me deram nenhum desgosto. Graças a Deus até hoje. E quero, desejo muito que eles não me deem desgosto. Não é que eu não espero que os meus filhos sejam perfeitos, nem espero, eles não são. Eles não são perfeitos. Mas quando eu falo de desgosto, é viver uma vida distante daquilo que são os princípios que nós prezamos. Até hoje, meus filhos não me deram desgosto. E eu espero que continue assim. Então, isso é um tesouro. Isso é um valor inestimável, não é? Eu conheço a igreja, as famílias, eu sei que os irmãos que enfrentam dificuldade com os filhos numa área ou em outra, que às vezes a gente conversa, e meu coração fica consternado, sabe, irmãos? Porque eu fico assim, puxa, como
como é uma situação triste, às vezes até angustiante, pai ou a mãe que sofre, às vezes para um filho que está no caminho errado, filhos que estão nas drogas, filhos que estão em rebeldia, filhos que estão em desobediência, em situações mais graves e menos graves. Então, às vezes a gente não para pensar no valor das coisas. Quando a gente olha a luta de outras pessoas, quando a gente olha a angústia de outras pessoas, que gostaria de ter o que a gente tem, que luta para ter aquilo que a gente tem, que está passando por uma coisa que eu não estou passando. Está entendendo, irmãos? Eu não estou aqui jogando direto para ninguém, seria impossível eu pregar aqui se eu fosse deixar de falar o que tenho que falar, porque eu conheço a vida dos irmãos. Todo pastor na igreja conhece a vida dos irmãos. Estou aqui falando diretamente para ninguém, não. Só estou dizendo, citando um exemplo pessoal, para dizer que às vezes a gente tem e o outro não tem. Às vezes você tem um casamento feliz e o outro não tem. Você olha lá, o outro está passando por uma dificuldade. Às vezes você tem seu marido, irmão, que está ali em sua casa, direitinho, fiel a você, que tem, que está junto com você o tempo todo, e você às vezes não valoriza. E você olha para outro lado que o marido não está nem aí para a mulher. Às vezes o homem não valoriza a mulher que é companheira, que é realmente auxiliadora, que está ali junto com ele, que está sempre junto, está sempre apoiando. E aí não valoriza, prefere olhar só os defeitos. Não é que a gente não vai olhar os defeitos, os problemas, não é que a gente não vai fechar os olhos para as queixas, não é isso que eu estou falando, não. É que a gente precisa olhar as virtudes, precisa olhar as qualidades. Tem muita gente sofrendo que não tem o que você tem. Não é que a gente vai ficar na referência negativa dos outros, eu estou melhor do que fulano, tá bom, não é isso não. É que se de fato a gente tem virtudes, de fato a gente tem qualidades nas nossas famílias, nós precisamos valorizar, nós precisamos honrar a nossa família. Nós precisamos dar graças a Deus pela nossa família. Nós precisamos olhar quais qualidades nós temos nas nossas famílias. Você tem queixa contra a sua esposa, o seu marido, mas você precisa olhar quais qualidades eles têm. Às vezes marido e mulher se casam e depois vai... Porque é assim, primeiro a gente vê as qualidades, depois a gente vê os defeitos, não é? É igual quando chega alguém na igreja, pastor, eu quero ficar aqui e tal. Os irmãos que vieram de outra igreja sabem disso. Eu quero ficar aqui, eu quero ser dessa igreja e tal. Tá bom, você vem e começa a congregar e saiba que a igreja aqui não é diferente de nenhuma outra. Nós somos uma igreja normal. O que é uma igreja normal? Nós temos qualidades, mas também nós temos defeitos. Nós temos nós temos virtudes, mas nós temos também problemas. Isso é uma igreja normal. Eu, pastor, tenho qualidades, mas também tenho defeitos. Entendeu? Você me ouve pregando aqui, ouve o pessoal tocando, cantando, vê os irmãos, logo você descobre as qualidades, o que você aprecia, o que é bom, mas logo você vai conhecendo os problemas, os defeitos. É assim. E aí tem gente que, quando se casa, aí começa a enxergar os defeitos, os problemas, e segue e vai se esquecendo das qualidades. É por isso que quando a gente faz o trabalho para casais, e aí a gente leva as pessoas em algumas ocasiões a lembrar-se de quem ela se casou. Quem é essa pessoa com quem você se casou? Por que você se casou com essa mulher? Por que você se casou com esse homem? O que você viu nele? O que você viu nela? O que te atraiu? O que te atraiu no seu marido, na sua esposa? O que você viu nesse homem?
Bonito ele não é. O que é que você viu nele? É assim que meus irmãos falam comigo. Fala com quem, viu? Meus irmãos falam com quem? Às vezes é brincadeira, mas o que você viu nesse camarada? Meus irmãos que me amam. Entendeu? De vez em quando você tem que parar para pensar nisso, tem que tentar lembrar, porque às vezes você esqueceu, ou você se acostumou, você foi se acostumando com as qualidades da sua família, com as virtudes do seu marido, com as virtudes da sua esposa, você foi se acostumando, e aquilo não fala mais com você, aquilo não tem mais nenhum valor para você, aquilo não tem expressividade nenhuma mais para você. E como eu tenho falado sempre aqui, a gente precisa ter cuidado para não se acostumar com o que não se pode acostumar. A gente nunca pode se acostumar com Deus, a gente nunca pode se acostumar com as pessoas. Principalmente no casamento, a gente se acostuma com coisas, a gente se acostuma com a casa com que mora, a gente se acostuma com o carro, a gente se acostuma com o celular, a gente se acostuma com a roupa, não é assim? Você veste uma roupa nova, você olha no espelho, você sai com aquela roupa nova, e parece que a imagem do espelho não saiu da sua frente, e você fica se vendo, como é que eu estou nessa roupa nova, entendeu? Parece que não saiu. Você veste a roupa nova e fala assim, estou com essa roupa nova, parece que todo mundo está observando que você está com a roupa nova, mas daqui a pouco você vestiu 2, 3, 4, 5 vezes e acabou, já não é mais nova, você já nem olha direito no espelho, você já sabe como é que é aquela roupa, já acostumou com aquela roupa. É desse jeito, você está com um celular novo, toda hora você olha para o celular novo, vai tocando o celular, daqui a pouco você acostumou. Não é assim? Não tem mais a mesma empolgação, não tem mais a mesma emoção. A gente precisa ter cuidado para não se acostumar com as pessoas, principalmente no casamento. Não se acostumar é você ter essa atitude e falar assim, ele e eu temos 25 anos de casado. 25 anos de casado. Esse mês eu estava falando, são 28 que a gente começou a namorar. Esse mês de maio fez 28 anos, agora 28 anos. Entendeu? A gente já tem mais tempo junto do que o restante anterior da nossa vida. Aí se a gente fala assim, já estou acostumado, já. Já estou acostumado. Se a gente cair nesse erro, nesse engano, a gente vai deixando de olhar as qualidades, a gente vai se acostumando e a gente corre sérios riscos com isso. Não vou entrar nesses detalhes, mas a gente corre riscos quando a gente vai se acostumando com o cônjuge. Por mais que a gente conheça, por mais que a gente tenha intimidade, por mais que a gente tenha muito tempo juntos, a gente sempre deve se lembrar com quem nós nos casamos, quem é a nossa família, de tudo que já viveu, de tudo que passou, das qualidades, das virtudes, porque é isso que vai nos dar forças para enfrentar os problemas, para suportar os problemas que não desaparecem. Entendeu? Aqueles que não desaparecem, existem aqueles que não desaparecem. Aquelas queixas, os maus hábitos que não desaparecem. Você vai se queixar pro resto da vida. Mas você fala assim, mas isso é muito pouco diante das qualidades e virtudes que nós temos na nossa família. Então, quais são as qualidades que existem na sua família? Pensou aí, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Nós devemos valorizar tudo isso.
E é assim que a gente vai vendo, enxergando, avaliando a família da gente. Se a gente não olha para tudo isso, a gente vai vivendo uma vida que pode ser desgastante e a gente não conhece de fato a família da gente. E se a gente enxerga só os problemas, a gente vai ter mais problemas. Se a gente enxerga só as virtudes e não enxerga os problemas que muitas vezes precisam ser corrigidos, a gente também vai ter problema, mais problemas. Se a gente não cuida das ansiedades, diz respeito ao futuro da família, a gente também vai ter problema. Então a gente precisa conhecer a família. Como você vê a sua família? Quais são as ansiedades que você vê na sua família, que você tem em relação à sua família? Quais são os problemas? Quais são as virtudes? Juntando tudo isso, você consegue avaliar, consegue trabalhar melhor para ter uma família mais ajustada, mais abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar cântico e em seguida vamos orar. Enquanto nós cantamos, você que trouxe sua contribuição, entregue em honra, gratidão e adoração ao Senhor nosso Deus.
meus irmãos, pelas nossas famílias, dando graças a Deus por toda virtude e qualidade que encontramos nelas, pedindo ao Senhor graça para sabermos lidar com os problemas e as ansiedades, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas famílias e antes de tudo nós mesmos, e pedimos ao Senhor, ajuda-nos a lidar com toda e qualquer situação que envolve as nossas famílias. Nós queremos olhar para as nossas famílias e enxergar de fato a realidade que existe em cada família ou nas nossas famílias. Nós queremos, ó Deus, enxergar as ansiedades que tantas vezes tomam o nosso coração e aprender a lidar com elas, colocando diante do Senhor. Queremos, ó Deus, olhar para os problemas e aprender a lidar com eles, resolvê-los, buscar, ó Deus, ajuda, recursos para lidarmos com os problemas. Queremos olhar para as nossas qualidades familiares e valorizarmos. Abençoa cada um aqui, Senhor, para que as nossas famílias sejam famílias equilibradas, estruturadas, que a Tua palavra nos nossos corações encontre morada e que nós na prática trabalhemos para que as nossas famílias vá bem. Que nós, ó Deus, que nós entendamos a paz do Senhor que excede todo entendimento, nos alcançando, e que no que depender de nós, a gente tenha disposição para fazer o que é possível e necessário para o bem-estar das nossas famílias. Abençoa cada um aqui, Senhor, de modo que cada um trabalhe, lute, se coloque diante do Senhor, de modo a ter disposição para servir a família, abençoar a própria família. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado por toda a bênção derramada. Obrigado pelas qualidades da minha família, Senhor. Muito obrigado. Obrigado a Deus por nos fortalecer para lutar, para resolver os problemas, porque nós, ó Deus, estamos diante do Senhor. E uma coisa é certa, nós prosseguiremos, nós lutaremos pela família, Senhor. Lutaremos, ó Deus, para o bem-estar da família. Não importa quanta ansiedade, ó Deus, nós encontraremos, não importa, Senhor, quantos problemas, nós lutaremos, porque há muita virtude, há muita bênção do Senhor, há muita graça do Senhor sobre nós. O Senhor nos capacita, o Senhor, ó Deus, nos dá entendimento. Como Paulo diz aqui, ó Deus, Ele ensinou aqueles irmãos, tudo que aqueles irmãos aprenderam, receberam, viram nele, Pai, eles deveriam fazer. Nós temos recebido, Senhor, nós temos aprendido, nós temos visto na Tua palavra os Teus ensinamentos, nós queremos colocar em prática e sabemos que em tudo isso, ó Deus, as nossas famílias serão abençoadas. Em nome de Jesus. Pai, obrigado nessa noite por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, podermos cantar, orar. Obrigado por cada um que tem contribuído, ó Deus, financeiramente. Obrigado, Senhor, por cada um que tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, prosperando, provendo na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja sempre honrado em tudo que fizermos, em todo o nosso viver, ó Deus, o Senhor seja honrado e glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, certos de que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz nos alcança todos os dias. E nós dependemos do Senhor. Continua nos abençoando. No nome de Jesus. Guarda-nos, livra-nos do mal. O Teu poder, ó Deus, manifeste em nossas vidas para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.